Olá, sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Nós somos da IBA e o nosso e-mail é esse aqui, biblicaamar@gmail.com. Você poderá entrar em contato para estar pedindo algum esclarecimento, para falar conosco. Fique à vontade. A lição de hoje é a lição de número 6, a condição dos gentios sem Deus. O texto áureo, vamos ler? Portanto, lembrai-vos de que vocês, no outro tempo, eram gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Está em Efésios, capítulo 2, versículo 11. O Paulo faz uma proposta. Lembram quem vocês eram na carne antes de Cristo, né? Incircuncisos? Vamos entender o que significa essa questão de incircuncisão, circuncisão e por que Paulo está falando isso com a igreja e aos Efésios aqui nesse texto. A verdade prática: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiro das promessas. Eu deixei aqui em negrito, porque também é algo que nós vamos conversar e estudar na lição de hoje. Incircuncisão, circuncisão, descendência de Abraão, herdeiro das promessas. Vamos ver que significado isso tem nas nossas vidas. Leitura bíblica em classe, eu tenho Efésios 2, do 11 ao 12, e Romanos 4, de 12 ao 14. Abra sua Bíblia, pega uma caneta para você estar anotando, fazendo as suas anotações. Dê uma pausa no vídeo para você pegar a Bíblia e voltar aqui para acompanhar as lições, olhando e conferindo também na sua Bíblia, tá bom? No Efésios 2, versículo 11, eu vou ler na minha Bíblia. No passado, vocês que não nasceram judeus eram chamados de incircuncisos, por aqueles judeus que chamavam a si mesmos de circuncisos, referindo-se a uma cirurgia no corpo feita por mãos humanas. Portanto, lembre-se de que naquele tempo vocês estavam sem Cristo, excluídos da comunidade de Israel. Vocês não tinham parte nas alianças relacionadas com a promessa de Deus. Vocês estavam sem esperança e sem Deus no mundo. Vamos ler agora Romanos 4. Depois você vai entender por que essa ponte de Efésios com Romanos, por que esses versículos estão relacionados no capítulo 4 e versículo de número 12. É o que nós vamos ler agora. Abraão também é o pai dos que são circuncidados, mas não é a circuncisão deles que o faz ser seu pai. Ele só é pai deles se viverem na fé que o nosso pai Abraão tinha antes de ser circuncidado. Não foi por obedecer à lei que Abraão e seus descendentes receberam a promessa de que eles iriam herdar o mundo, mas sim porque Deus, por causa da fé que Abraão tinha, o declarou justo. Versículo 14. Pois, se fosse possível receber a promessa de Deus por obediência à lei, não seria precisa fé, e a promessa perderia todo o seu valor. Vamos entender isso mais à frente. O objetivo geral é esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. E o objetivo específico é, primeiro, conceituar espiritualmente circuncisão e incircuncisão. O que significa? Explicitar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. Aqui entra nós. Qual era a nossa antiga condição? Afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. Vamos para a introdução.
Na presente lição, veremos que o autor de Efésios, o apóstolo Paulo, lembra os gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e havia experimentado 5 formas de privação. Paulo estava dizendo assim, olha, vocês estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Nós vamos entender cada um desses pontos. No capítulo 1 da lição, nós temos como título chamados a incircuncisão. Qual é o conceito de circuncisão? Que vem a ser? Quando a Bíblia fala de circuncisão, de que está falando? Vamos lá. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Aqui tem uma imagem, tem um menino e ele está passando por uma cirurgia, uma pequena cirurgia para arrancar ali aquela pele, o prepúcio do órgão sexual masculino. Esse é o conceito. E era prescrito na lei, vou frisar aqui a palavra lei, como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Olha o que diz Gênesis 17:10. Essa é minha aliança com você e com os seus descendentes. Deus falando, tá? Aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Lembrando que essa cerimônia ela foi ordenada por Deus a Abraão e os seus descendentes como sinal do pacto estabelecido entre o Senhor e o povo escolhido. Então era um rito, fazia parte da herança comum a hebreus e outras nações da antiguidade, ok, gente? Era uma condição necessária da nacionalidade judaica. Você vai ver isso no decorrer da história dos judeus. Você vai lá para Mateus e você vai ver Jesus. No 8º dia ele foi circuncidado. Os judeus tinham essa prática. Quando você chega na história da igreja, você vai ver os mestres judaizantes, judeus, quando eles viram que os gentios, o evangelho alcançou os gentios e os gentios foram se convertendo, eles entraram num debate, numa questão de dizer que aqueles gentios que estavam se convertendo tinham que passar por essa cirurgia, eles tinham que ser circuncidados. Então, por isso esse debate aqui e essa refutação de Paulo, essa explicação de Paulo que nós acabamos de ler nos versículos anteriores. Não só toda criança de sexo masculino devia receber a circuncisão quando chegasse no 8º dia do seu nascimento, mas os escravos também, ou nascidos na casa, ou comprados, tinham que ser circuncidados. A coisa era tão levada a sério que nenhum estrangeiro podia comer o cordeiro na celebração da Páscoa, a não ser que todos os varões da sua família fossem circuncidados, tornando-se então de fato um judeu. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. Foi o que eu acabei de dizer, está aqui a referência, tá? Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade, entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros, e os que não forem descendentes de vocês. Está lá em Gênesis 17:12. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso, portanto, excluído da aliança, não estava aliançado, não estava debaixo da promessa, a promessa não alcançava o incircunciso. A incircuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos.
Vocês entenderam o que é circuncisão. Agora, qual é o significado religioso da circuncisão? Seu significado religioso apontava para a santificação. Era o povo separado por Deus e os seus rituais, as suas práticas, os seus hábitos eram diferentes dos outros povos, de outros hábitos. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Vamos ler essas referências? Êxodo 19, versículos 5 e 6. Diz assim: portanto, obedeçam-me em tudo e guardem a minha aliança. Se fizerem isso, vocês serão a minha nação preferida entre todas as nações, pois todas as nações me pertencem. Vocês serão meu reino de sacerdote, o meu povo santo, e isso o que deve dizer aos israelitas. Vamos ler Jeremias 5:7? O Senhor diz: porque tenho que perdoar? Os seus filhos me abandonaram e juraram por deuses que não existem. Dei a eles tudo o que necessitavam, mas eles foram infiéis. Todos foram em bando para a casa das prostitutas. Está falando de um povo que se corrompeu, um povo que deixou de servir ao Senhor para servir a ídolos. Vamos ler Oséias 4:14. Mas não castigarei suas filhas por se comportarem como prostitutas, nem as suas noras por cometerem adultério, porque são os homens que procuram pelas prostitutas e contratam as prostitutas do templo para oferecerem seus sacrifícios. Esta é a forma como um povo que carece de entendimento se destrói a si mesmo. Está falando de uma corrupção, de um povo que era separado para um Deus único, e esse povo ele vai trair Deus e vai abandonar Deus e vai servir a outros, como uma esposa abandona o esposo para servir a amantes, a outros homens, e vira as costas para a pessoa que a acolheu, a pessoa que cuidou. Então, aqui Deus mostra um pouco aqui a corrupção e as práticas idólatras, como é entendida pelo nosso Deus, como traição, tá bom? Então, por isso que existia esse ritual, que ele apontava para a santificação. Mas esse povo, embora estivesse passando e passasse pelos rituais, embora fizesse tudo ali religiosamente, como era descrito, o coração deles estava longe de Deus. É o que Paulo disse, de que adianta um rito, um ritual, um corte na carne, se na prática o que se faz desagrada muito a Deus. Vamos entender mais um pouquinho na frente. Aqui era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os circuncisos. Eles tinham isso, essa religiosidade. Nossa, jamais tem que ser circuncidado. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Olha aqui o que diz Atos, capítulo 11, de 2 a 3. E Pedro foi criticado porque comeu, entrou na casa de pessoas que não eram circuncidadas. Então ali havia um debate, uma politicagem, uma questão de que não pode, essa questão de ser circuncidado, não ser circuncidado, era algo que precisava ser tratado ali. Aí vem a circuncisão do coração, e a gente vai entender, você viu lá, que existia um ritual de ser circuncidado, mas apesar disso, era para eles serem separados, mas apesar
dessa condição de separação, povo santo para Deus, eles se corromperam. Vamos então entender a circuncisão do coração, quando Paulo fala sobre o coração ser circuncidado. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. Ele vai dizer isso. A boa nova que Paulo traz é a de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne, realizada pelos homens, mas a que foi feita, olha o que ele diz, no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é circuncisão, nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura, como diz lá em Gálatas, capítulo 6 e versículo 5. Então, o que isso significa? Significa que o significado espiritual da circuncisão é diferente do significado espiritual do Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós estamos debaixo não da lei, mas de uma nova aliança. No tempo da dispensação da graça, foi inaugurado quando Cristo derramou o sangue dele por nós. Foi inaugurado um tempo de graça sobre as nossas vidas, em que a verdadeira circuncisão é do coração, no espírito, não segundo a letra, conforme Romanos 2:29. Então anotem esse versículo. São os cristãos que pela fé constituem a circuncisão no sentido espiritual. Nossa carne não foi marcada, mas o nosso coração sim. Então, nós somos uma nova criatura em Cristo. Nós temos essa condição espiritual. 1.4 vai falar da circuncisão da nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios na época de Paulo. Ouça bem o que eu, Paulo, lhes digo: caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. No passado eles cumpriam a lei de levar os sacrifícios pelos seus pecados, porque eles tinham um sumo sacerdote, tinha lá o sacerdote, era uma prática diferente, e quando Cristo morreu, ele foi o verdadeiro sacrifício, o cordeiro perfeito. Então, nós não estamos debaixo da lei, nós estamos agora debaixo de uma graça, a graça nos alcançou, e nós somos salvos pela graça. Então Paulo diz aqui, se vocês se deixarem circuncidar, se for necessário realmente obedecer à lei nesse sentido, então ele diz aqui, Cristo de nada lhes servirá. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Você agora vai entender quando ler essa passagem. Atos 15, versículos 5 e 6. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão, para conversar sobre essa questão. Então os fariseus queriam que as pessoas, os gentios, ao se converterem a Cristo, eles fossem circuncidados segundo a lei de Moisés. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sobre a orientação do Espírito Santo, a resposta dos apóstolos é aqui, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias:
ou seja, da lei, o que nós vamos ficar nesse contexto em que estamos tratando aqui é abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhe vá bem. Então passou a enfatizar que na nova aliança a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então essa questão de ser circuncidado, não há nenhuma necessidade de fazer isso. Ok, gente? Explicado essa questão aqui? Muito bem. Você vai entender mais no decorrer dos outros tópicos. No ponto 2, no capítulo 2, estranhos ao concerto da promessa. Uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, no passado, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, eles estavam sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. O homem, nós já sabemos que não tem condições de ir a Deus se não for por Jesus. Jesus é o caminho, o único. Ele não disse, eu sou um dos caminhos. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhuma religião, nenhuma filosofia, a sabedoria humana diante de Deus não é nada. Nada, nada, nada. É Deus que dá a sabedoria ao homem. E às vezes tem pessoas que ficam se achando mais do que Deus, que sabem mais do que Deus, que entendem mais do que Deus, que sabem o que é melhor mais do que Deus. E é verdade. Leia lá o que Deus fala para Jó. Jó, eu vou fazer umas perguntas e você vai me responder, porque naquele tempo tu era nascido. Então você vai saber me responder, Jó. O homem é criatura de Deus. O homem sai de Deus. Deus soprou em nós, no homem, uma parte dele. Nós saímos de Deus e sem Deus não existimos, não vivemos, não somos felizes, não temos vida em nós mesmos. Falei no curso de obreiro que se você tira o peixe do mar, o mar continua, o peixe morre, porque o peixe pertence ao mar. Se você tira a planta da terra, a planta morre e a terra continua, porque a planta faz parte da terra e nós fazemos parte de Deus. Deus é tão maravilhoso. Ele não conseguimos entender Deus através desse tempo, desse corpo corruptível, mas Deus, nós conseguimos senti-lo. Estudando, o corpo humano, é uma obra tão maravilhosa que você vê que os médicos estudam tanto, mas vocês já perceberam que nenhum médico sabe de tudo? Porque eles estudam por um tempo e depois eles vão se especializar numa área. Uns vão estudar o coração, outros vão estudar a mente, outros vão estudar os ossos, outros vão estudar os olhos, porque o homem, ele é um ser pequeno diante desse Deus tão maravilhoso. Então, ninguém pode nos salvar a não ser Deus. Todas as coisas que existem saíram de Deus, partiram dele, são criaturas de Deus. Todos esses que chegaram aí fundamentando religiões, criando outras religiões, saíram de Deus. E é importante a gente entender isso, que nenhuma religiosidade, nenhum outro ser pode nos salvar. E a salvação vem tão somente por meio de Jesus Cristo. Olha o que ele disse aqui para a samaritana: vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos ao que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. João 4, versículo 22. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também era indiferente às promessas acerca dele e de sua obra. Uma coisa é você falar assim,
Ou a pessoa falar assim, eu amo Deus. Qualquer lugar que você vai, de repente, a pessoa às vezes tem várias religiões, tem várias práticas, mas ela vai falar assim, não, eu amo Deus. Uma coisa é a gente falar e conhecer de longe, outra coisa é a gente conhecer, caminhar com Ele, ouvir a voz dEle, ver o que Ele tem a nos dizer, ver o que Ele tem a nos ensinar. Então, Paulo estava dizendo aqui que vocês desconheciam a Cristo. E quantas pessoas, às vezes, estão dentro de casa, convivendo um com o outro e desconhecem? E quantas pessoas estão, às vezes, frequentam a igreja, mas desconhecem, não têm intimidade com o Pai, não têm intimidade com o Espírito Santo, não têm intimidade, não têm relação, não passa tempo com Ele e não conhecem. Mas aqui Paulo se referia ao tempo antigo em que as pessoas viviam longe de Deus, mas não tinham conhecimento de que existe um Deus tão maravilhoso, um Deus tão grande, um Deus que nos deixou tantas coisas boas e espirituais para que vivêssemos uma vida em abundância. 2.2 Separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12 o apóstolo salienta a desvantagem que os gentios de não pertencerem à comunidade de Israel. Naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Nós vamos entender aqui cada aspecto do que ele fala aqui. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido. Não era apenas um simbolismo, de um ritual, da circuncisão ou não circuncisão. Eles estavam longe da promessa. A promessa não alcançavam eles. Consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. O povo de Israel, deles é adoração, de filhos, dele é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Romanos 9:4. Eu conheci uma pessoa no meu tempo de igreja, de juventude, que dizia assim, vocês sabem se as promessas não são para nós. Nem tudo que está na Bíblia é para nós. As promessas lá de Israel não alcançam nós. Será que não? Eu acho que ele desconhecia outra parte da Bíblia que nós vamos ver aqui. E por isso é importante que você anote. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus. Desse modo, os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo eles também se tornariam descendentes de Abraão. O que o nosso amigo não entendia. Ele não chegou nesta parte aqui, ele ficou lá em Romanos, mas não chegou em Gálatas, que diz, e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Queridos, isso aqui tem um significado espiritual tremendo. A promessa é para nós, a promessa é para você. Se você está em Cristo, você tem os mesmos direitos, você tem o mesmo privilégio, você faz parte da herança, você não está lá por último na fila, não. O que sobrar, uma beiradinha vai ficar com você, não. Não, você faz parte dessa promessa. Esse versículo aqui tem um significado extremo no mundo espiritual, ele faz toda a diferença na nossa vida, faz diferença na nossa relação com o nosso Deus, ele faz diferença na hora que vamos orar, porque sabemos da nossa posição. O filho tem intimidade, o filho chega na casa do pai, ele não precisa pedir licença, ficar do lado de fora, ele entra na sala, ele entra na cozinha, na sala de estar, o filho não é visita. Então ele tem essa percepção espiritual. Vocês são de Cristo, são descendências de Abraão, herdeiros, segundo a promessa. Você tem a promessa,
Você pode dizer: eu tenho a marca da promessa, eu tenho a marca da promessa, eu sou descendente de Abraão, eu fui adotado com todos os direitos te foram garantidos quando Cristo morreu na cruz e você o aceitou. 2.3 Alienados aos pactos das promessas. Então lhe disse, uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Olha o que diz aqui em Atos 13:32. Nós lhes anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu aos nossos antepassados, os pactos do Antigo Testamento, o pacto abraâmico, o pacto que Deus fez com Abraão, o pacto mosaico, o pacto que Deus fez com Moisés, o pacto davídico, o pacto que Deus fez com Davi. Deixo essas lições, esses versículos como lição de casa, para você marcar na sua Bíblia e você pesquisar e ver qual foi o pacto que Deus fez com Abraão, o pacto com Moisés, o pacto com Davi. O importante aqui é você entender que esses pactos eram reiterações, afirmações da promessa messiânica, que viria um para reinar, que viria um com todo poder e majestade, e está conosco, e nós somos co-herdeiro com Cristo. Amém? Os gentios não tinham noção desses pactos e estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. Que privilégio nosso! Santificados, justificados, regenerados. Olha só a tua condição, Cristo te abraçando, você tendo uma aliança com Cristo. De alienados da promessa, por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. E se vocês são de Cristo, são descendências de Abraão e herdeiros segundo a promessa, através do sangue. E você pode fazer parte desse pacto, fazer parte dessa aliança. Basta apenas você confessar, você aceitar, você fazer de Cristo o teu Salvador. Amém? Olha que coisa linda aqui. Não estamos mais alienados, sozinhos, distantes, desprotegidos, sem cobertura espiritual. Nós temos um que é todo-poderoso, que nos abraça, nos consola, nos conforta, está nos protegendo, está concluindo a obra na nossa vida, né? Aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel. Então, através do sangue, nós estamos nessa aliança com Deus, aliançados com Deus. Sem esperança de Deus, Paulo fala para eles, né? 3.1, vocês estavam desprovidos de esperança. Olha o que ele diz aqui, naquela época estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. A palavra esperança traz a ideia de confiança, e nas Escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Olha o que diz o Salmo. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Salmo 135. Em que está a sua esperança? A sua esperança está numa relação? A sua esperança está num emprego promissor? A sua esperança está na glória dos homens? Ou na filosofia? Ou na inteligência de alguém? Que perspectiva? Onde está a tua esperança? Com base em que uma pessoa falou, eu quero te dizer que tudo que Deus falou se cumpriu e está se cumprindo. Tudo que Deus disse, tudo que Deus deixou registrado na palavra dele, está acontecendo.
ou já aconteceu, ele é digno de toda confiança e não existe segurança maior do que Deus. Ele está governando esse mundo, esse planeta. O planeta Terra gira de acordo com o que Deus estabeleceu. As estrelas não caem, o mar, ele conhece o limite até onde ele vai, e nada saiu dos planos de Deus. Não existe segurança sem Deus. Não existe futuro sem Deus. Nada neste mundo ou fora dele pode ser maior do que Deus. Deus está a nossa esperança. Ele, além de ser fiel, ele é imutável. Deus não pode mudar. E ele zela e vela sobre a sua palavra para que ela se cumpra. Então, que você possa dizer: eu espero no Senhor. Eu tenho hoje uma esperança que eu não tinha antes. A minha esperança não está no homem, nas coisas temporais, nas coisas que passam. A minha esperança não está agora, não está nesse momento, não está nas condições humanas, mas a nossa esperança está em Deus, que não falha, que é grande, que é poderoso, que nunca falhará. Amém? Que a sua esperança possa estar em Deus. E Paulo lembra isso. Vocês estavam sem esperança, vocês não tinham esperança, vocês não sabiam nem sobre ressurreição, vocês não acreditavam em ressurreição, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E é muito interessante isso, que naquela época existiam testemunhas oculares disso. Que depois que Cristo ressuscitou, ele ainda andou com alguns ali durante os 40 dias e um determinado momento, quando ele ascendeu, ele foi para o Pai, diz lá em Atos, no capítulo 1, que algumas pessoas vindo ele subir ficaram maravilhados e os anjos falaram assim: por que vocês estão maravilhados? Da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir, vão ver ele descer sobre as nuvens. E é nisso, é na palavra de Deus, naquilo que Deus deixou para nós, porque a Bíblia Deus deixou para nós, e ela é muito mais importante que qualquer livro, que qualquer filme de ficção, porque trata aqui da nossa esperança. E nós sabemos então que Cristo ressuscitou, Cristo apareceu para Maria, Cristo apareceu para os discípulos. Os varões ali naquele dia viram Jesus subir o céu e há testemunhas do que os anjos falaram, que ele iria voltar da mesma forma que nós vimos, aquelas pessoas estavam vendo ele subir. Um dia viríamos ele vir nas nuvens para buscar a sua igreja, a sua noiva. É essa a nossa esperança: ressurreição, corpo incorruptível, coisas preciosas que Deus está preparando para nós. Então essa esperança não é uma esperançazinha, não é uma esperança no amanhã, não é uma esperança no governo melhorar, não é uma esperança de que o relacionamento tal vai dar uma guinada. Não, a esperança é Jesus. E não há esperança melhor que essa, e maior que essa, e mais importante que essa. Nós somos firmes nessa promessa, nessa esperança, e a nossa esperança é Jesus. Amém? Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa da parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além do túmulo. Foi o que eu disse, eles não acreditavam nem em ressurreição. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós ouviremos outra vez. E quantos ainda zombam porque não acreditam na Bíblia, preferem acreditar em alguém que já morreu? Porque o meu Deus não morreu, o meu Deus está vivo, Jesus está vivo. E quantas pessoas ainda não acreditam na ressurreição? Embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa.
Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incerteza. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. Logo quando eu me converti, a Bíblia sempre me encantou muito e eu fiquei fascinada pelas palavras e estudando, meditando sobre a Bíblia e tal. Eu sempre gostei muito. Quem me conhece sabe que nós temos uma paixão, né, pela palavra de Deus, de estar lendo, de estar incentivando as pessoas a lerem, a beberem dessa fonte da palavra, palavras que saem da boca do próprio Deus. E eu tive uma situação com uma pessoa da minha família, que hoje não está mais entre nós, e a pessoa ficava assim: você deixa de ser boba, quem escreveu isso e tal. Eu lembro que na hora o Espírito Santo me deu algo para falar para ele. Eu falei assim: você acredita em jornais escritos por mãos humanas? Você acredita em pessoas que morreram, que nunca voltaram? O meu Deus ressuscitou. Há provas de que ele ressuscitou. O meu Deus está vivo, o meu Deus está aqui. A Bíblia foi divinamente inspirada por homens que escreveram coisas, profetizavam coisas muito antes do tempo, e essas coisas aconteceram. Eu creio num Deus que está vivo. Eu não sei por que abri esse parênteses para falar isso, mas Deus sabe de todas as coisas, né? O nosso Deus está vivo e Ele é poderoso. Creia nisso, que a tua esperança possa estar em Deus. Ele é a nossa esperança. Amém? E viver sem essa esperança, realmente há uma ausência de Deus. Aí não existe paz, não existe esperança. Sem Deus no mundo, 3.2. Naquela época vocês estavam, ele vai repetir aqui o versículo. Nós já falamos aqui sobre sem esperança. Agora vamos falar sem Deus. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Apolo, Dionísio e outras aqui, que eles acreditam, politeísta, né? Muitos deuses, eles se apegavam, assim por meio de seu paganismo estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindade pagãs que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso, entretanto, e felizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Essa é a vida eterna, que te conheçam ao único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17:3. Você quer ter vida eterna? Mesmo você quer ter vida eterna? Então você precisa conhecer e estar com o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo enviado por esse Deus para nos salvar. A cruz é o caminho, Jesus é o caminho. E na conclusão, nós temos aqui, no outro tempo, éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus. Separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados no concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre, ó Pai. Pai amado, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, Senhor, por termos, Senhor,
sido alcançados pela graça. A tua graça nos alcançou. E nós, nesta manhã, neste dia, queremos te agradecer pelo amor de Jesus, pela graça a nós revelada, pela condição espiritual em que estamos, Senhor. E te peço, Senhor, por aqueles que neste momento ainda se encontram longe, que a tua graça possa alcançá-lo. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor deu teu Filho unigênito para que todo que nele cresce não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. E a tua vontade é que essa pessoa se salve. Se a pessoa estiver desviada, que ela volte e retorne para os seus caminhos, Senhor. Se a pessoa estiver sem força, que ela nesse momento ela consiga levantar a mão e a sua voz e falar: eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador, eu quero fazer parte dessa família, eu quero fazer parte dessa promessa, eu quero essa herança espiritual na minha vida, eu quero ser filho de Deus, Senhor. Eu aceito a aliança da cruz. Senhor, eu peço que o Senhor me justifique. Eu quero passar pela regeneração. Eu quero ser separado, eu quero ser santo. Eu quero viver em Cristo e ser nova criatura. Se você desejar, levante a sua mão e que esse estudo possa ter te alcançado e ter te abençoado. Assim como abençoou também a minha vida. Porque todas as vezes que paro para meditar naquilo que Ele me deixou, e eu sei que é muito mais importante do que qualquer outra distração neste mundo, a palavra de Deus é saúde para os nossos ossos, e vida para a nossa alma, e luz para os nossos caminhos, e toda vez que meditamos na palavra, nós estamos pertinho de Deus, e Ele pertinho de nós, nos orientando, nos conduzindo para uma vida no seu altar, uma vida segundo os padrões de Deus e não os padrões do mundo. Que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, abençoe a sua família e você tenha cada vez mais o desejo de estar perto de Deus e de viver segundo a graça dele e a vontade dele, em nome de Jesus.